Boa noite, irmãos. É um privilégio, de facto, estarmos juntos mais uma vez e é uma responsabilidade muito grande. Mas eu dou graças ao nosso Deus por nos permitir estarmos juntos e podermos partilhar a sua palavra. A semana passada nós ouvíamos mais um estudo bíblico e ouvimos o estudo bíblico desta passagem da Carta aos Colossenses, capítulo 3. Temos estado a estudar o versículo 5 e foi muito bom. Eu, pessoalmente, acho que foi demais, foi muito bom. Ouvimos o nosso irmão Alberto com uma explanação da passagem de uma maneira muito prática. E depois ouvimos o nosso irmão Carlos também, que foi comentar com uma visão diferente, mas também muito completou. E ouvimos o pensamento do nosso irmão Zé de Carvalho também, foi muito bom. Eu queria falar um pouco acerca deste mesmo versículo ainda, mas queria também enviar um abraço muito grande a todos que nos ouvem, a todos aqueles que estão longe. Lembramos-nos do Pedro e da Raquel, do Tiago, da Joana, do Cristóvão em Angola. Damos graças porque, de facto, a palavra, através deste mecanismo, tem chegado muito longe. Irmãos de muito longe têm ouvido a palavra de Deus, têm ouvido o estudo bíblico que temos feito à quarta-feira, e isso é muito bom. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. E hoje, em particular, queria mais uma vez falar acerca deste versículo e tocar aqui num ponto. Espero não me repetir, mas gostaria de... Primeiro vamos ler então o versículo que é na Carta aos Colossenses, capítulo 3, né? Temos estado a estudar, e o versículo 5 diz: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Muitas das vezes, hoje, há quase, nesta sociedade secular, há quase um método para tudo. A pessoa quer emagrecer e emagrece, há um plano de treino que emagrece num mês. Outros, se fizer uma dieta, não sei, XPTO, vai emagrecer em 15 dias. Muda o seu esposo numa semana. Faça isto. Há sempre um método. Parece que existe ali uma fórmula mágica para que as coisas aconteçam. Mas este versículo diz assim: mortificai, pois, os vossos membros. Primeiro, a palavra de Deus, ela não tem uma regra, não tem uma porção mágica em que nós vamos ver na palavra e dizer, pá, olha, é mesmo isto. Se eu preferir estas palavras, as coisas transformam-se. Não é assim. A palavra de Deus dá-nos diretrizes muito práticas, como é óbvio, mas nós temos que fazer a nossa parte. E o fazer essa nossa parte revela amor. Não adianta nós dizermos assim: sim, mortificar os meus membros significa eu ir todos os domingos ao culto, eu ouvir o estudo bíblico e o Senhor vai fazer a sua parte. E porquê? Porque eu estou a ser obediente, estou a fazer aquilo que é correto, estou a ir ouvir a palavra de Deus, sim senhora, muito bem, estou a orar, tudo bem, não digo o contrário. Mas será isso que será mortificar os vossos membros? Será que é esse o verdadeiro significado? O verdadeiro significado de mortificar, pois, os vossos membros significa nós diminuirmos a sua vitalidade. Significa debilitar. E significa extinguir a nossa velha carne. Significa tirar-lhe aquilo que ela mais gosta de fazer. Ou seja, tirar-lhe a vitalidade. Ou seja, a fonte pela qual ela vai buscar e alimenta os seus desejos. E como é que é possível? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que o crente consegue fazer isso? Nós todos os dias somos atacados de várias maneiras. Nós somos atacados pela visão, pelo ouvir, e aquilo que vemos e aquilo que ouvimos depois sai pela boca. E isso o que é que acontece? Entristece os nossos corações. Porquê? Porque o Espírito que habita dentro de nós nos constrange. E muitas das vezes, como se costuma dizer, né? A boca fala do que o coração está cheio. E isso porquê? Porque nós não disciplinamos nem a nossa visão, nem os nossos ouvidos. O irmão Alberto, a semana passada, falou um bocadinho acerca dessa questão. Mas o cerne aqui e o segredo
encontra-se na passagem dos Evangelhos de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 37, que diz que nós devemos, quando o Senhor Jesus Cristo diz que o primeiro mandamento seria este, que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. É impossível nós pormos destes três, nosso coração, a nossa alma e o nosso pensamento, pormos um de parte e dizemos assim, não, este tomo eu conta e sou eu que vou gerir. As outras duas partes, sim, essas até posso entregar ao meu Deus. Mas aqui a palavra de Deus diz que não é entregar, é amar. E amar é uma decisão. Eu decido amar. Eu vou decidir amar o meu Deus de tal maneira que eu vou entregar completamente o meu coração, a minha alma e o meu pensamento. Para que seja Ele a dirigir. Para que seja Ele a contrariar a minha vontade. Para que muitas das vezes as decisões que eu tomo, que as possa pôr em primeiro lugar aos pés do nosso Deus. Esse é o desejo. E amar não é fácil. Decidir amar não é fácil. Porquê? Porque o amor não é aquilo que se prega cá fora, né? Onde ele é visto de uma maneira egoísta. Ou seja, que o amor tem que ser sempre em prol do meu benefício. Não. O verdadeiro amor é em prol dos outros. Neste caso, em prol do meu Deus. Nós lemos no capítulo do amor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 4. Eu muito rapidamente, eu não quero tomar muito tempo, já vou com 6 minutos. Isto é bom no telemóvel porque a gente vê ali os minutos. Mas muito rapidamente, no capítulo 13 da primeira carta aos Colossenses e no versículo 4 e 7, do 4 até 7, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esta é a definição do amor. E como é que eu posso amar o meu Deus? Como é que eu posso amar o meu Deus de todo o meu coração? Ou seja, como é que eu posso, nisto, nestas características do amor, subjugar o meu coração de tal maneira que eu amo verdadeiramente a Deus? É eu negar os meus próprios desejos. É eu sofrer, porque sofre-se quando nós negamos os nossos próprios desejos em benefício do meu Deus. Eu depois vou ver os frutos disso. Em primeiro lugar, porquê que eu devo amar o meu Deus de todo o meu coração? Porque é do meu coração que procedem as saídas da vida. A palavra de Deus diz-nos isso. E então nós devemos guardar. Uma das coisas que devemos fazer é guardar o meu coração. A palavra de Deus diz, em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, diz: guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer para que eu possa amar o meu Deus de todo o meu coração, para quê? Para que eu não possa entrar nesta linha, e isso passa por mortificar os meus membros, é eu guardar o meu coração. E como é que eu posso guardar o meu coração? Nós já vimos logo no início. Eu posso guardar o meu coração porquê? Porque os olhos são a janela do meu coração. Então eu tenho que disciplinar a minha vida. Nós somos soldados. Nós já vimos isso várias vezes. Nós hoje, filhos de Deus, pertencentes ao corpo de Cristo, somos soldados. Um soldado tem que ter disciplina. Mesmo nas horas vagas, ele tem que ter disciplina. Muitos podem se perguntar assim, então vivemos um tempo em que estamos confinados em casa. Eu tenho que disciplinar o meu corpo estando em casa. Eu não posso me dar ao luxo, como soldado, de desme preparar, não sei se é assim que se diz, mas pronto, não estar preparado para quando eu sair daqui. Porque o nosso corpo rapidamente, a nossa alma rapidamente, lá está. E aqui uma coisa leva à outra. Eu não disciplinar o meu coração, não guardar o meu coração, vou fazer com que Vou fazer com que a minha alma se torne preguiçosa. Vou fazer com que a minha alma se entristeça. Vou fazer com que a minha alma tenha sede de outras coisas. Então,
é muito importante, irmãos, nesta altura em que nós vivemos, não possamos baixar a guarda. Nós não podemos pensar, são 3, 4 meses, não importa. Pá, olha, não fazia isso, mas agora vou passar a fazer. Cuidado, irmãos. Cuidado com a ociosidade. Eu estar um dia inteiro sem fazer nada, na ociosidade, o que é que pode acontecer? A nossa mente, ela é tremenda. Os nossos pensamentos, lá está. Daí eu ter que monitorizar bem a minha vida. Porquê? Porque eu tenho que amar o meu Deus também de todo o meu pensamento. Então, a palavra de Deus ela é muito específica. O primeiro ponto é o coração. Logo a seguir a alma. E por fim, os pensamentos. Então nós temos de ter esse cuidado, irmãos. Não podemos vacilar, não podemos baixar a guarda. De maneira nenhuma. Nós vemos que a questão de nós darmos ao luxo, de darmos asas a pensamentos menos bons, isso vai ser prejudicial, irmãos. Porque vai fazer definhar a minha alma. Vai fazer com que eu não tenha desejo. O nosso irmão Zé António, esta semana, no domingo, quando ele dava o pensamento através da net, e ele dizia que nós podemos entrar num fosso tão grande que deixamos de ter o desejo de orar, deixamos de ter o desejo de ler a palavra de Deus. Mas isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Ela vai acontecendo. Acho que estou a ficar sem bateria. Mas é assim, irmãos, eu não tenho dúvidas nenhumas, não tenho dúvida nenhuma de que as coisas acontecem assim. E nós temos de ter o cuidado de ter a certeza absoluta de que a minha vida, eu tenho que a vigiar. A palavra de Deus diz isso. Eu tenho que me manter sóbrio. Eu tenho que disciplinar o meu coração. Eu tenho que chegar ao ponto de perceber nitidamente, porque se eu estiver sensível, eu vou conseguir entender quais são as minhas fraquezas, e não é por esse lado que eu tenho que pisar. Esse terreno é pantanoso. Eu tenho que fugir dessa área, mas para isso eu tenho que disciplinar o meu coração. Eu tenho que fazer com que ele fique subjugado ao Espírito e não à minha vontade. Mas para isso eu tenho que alimentar mais o Espírito do que propriamente o meu corpo. Porque eu alimentando o meu corpo e não alimentando a minha alma, não alimentando o meu Espírito, eu vou dar asas aqui. Vou dar asas para que a minha vontade, ela sobreponha à vontade de Deus. Então, temos que guardar o nosso coração. Temos que ter esse cuidado. Temos que fazer com que, de facto, a nossa mente esteja ligada ao nosso Deus. O nosso pensamento é só vaidade. No Salmo 94 e no versículo 11, a palavra de Deus diz: o pensamento do homem é só vaidade. A palavra de Deus também diz que, em Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 18, que nós devemos procurar conselhos. Nós devemos procurar conselhos. Nós devemos procurar o conselho para que os nossos pensamentos possam ser pensamentos sábios. E o melhor conselho que nós temos, acima de todas as coisas, é na palavra de Deus, é que vamos buscar conselhos sábios. É aí que depois os nossos pensamentos conseguem alinhar-se com a vontade de Deus. Porque é o Senhor que opera em nós, tanto no querer como no efetuar. Então, mas para quê? Segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele quer. E o que é que Ele quer? Está na palavra de Deus, mais uma vez. Então, irmãos, só queria, e vou terminar, só queria dizer-vos que, de facto, é algo muito importante nós tirarmos a vitalidade, debilitarmos a nossa vontade e extinguirmos os nossos desejos. Para quê? Para que a vontade de Deus possa ser maior do que a nossa. Mas isso só através da palavra de Deus, de estarmos juntos. Nós não devemos procurar, agora com este problema que vivemos, isolar-nos de tal maneira que não nos possamos aproximar, quer por este meio, quer por um telefonema, seja de que maneira for, de nos fazermos chegar a outros, para podermos partilhar as nossas experiências. Hoje temos o telemóvel, temos tantas coisas, temos a palavra de Deus, temos a oração. Falemos com o nosso Deus.
Conversemos com Ele. Mas nós não nos podemos isolar, porque senão vamos definhar. Então a palavra de Deus diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Então eu tenho que começar por aí. Tenho que começar por guardar o meu coração. Para quê? Para que eu possa desencadear em mim o desejo cada vez maior de amar o meu Deus de toda a minha alma, de todo o meu pensamento, de buscá-lo constantemente, ter o meu pensamento. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Isso significa ter o meu pensamento colado a Deus constantemente. Mas para isso nós temos que ter o cuidado extremo de fazer sempre a nossa parte. E o Senhor fará o resto. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E mais uma vez um abraço muito forte a todos. Com o desejo que isto passe rápido para nos podermos abraçar mais uma vez, se assim o Senhor permitir. Também Ele pode vir hoje e vamos nos abraçar nas alturas e não aqui nesta terra, né, que está contaminada. Que o Senhor nos ajude. Um abraço muito forte a todos. Estamos juntos. Graças a Deus por mais esta oportunidade em estudar a palavra do Senhor. Louvo a Deus por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Agradeço muito poder colaborar com um pequeno pensamento no nosso estudo em Colossenses 3, no verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Como o assunto nem sempre ele é oportuno nos estudos, gostaria ainda, mais uma vez, de enfatizar este verso onde que Paulo descreve 5 pecados sexuais, íntimos, interiores, que definem a alma de toda pessoa, de todo homem e principalmente de todo crente. Assim como o avião, o carro, a energia nuclear, a internet também pode ser uma arma de destruição. E tudo que o homem inventa tem o seu lado positivo, o seu lado criativo, mas também pode nos levar a grandes destruições. Quero com isso dizer que apenas um clique, uma fração de segundo, podemos acessar páginas na internet. Jovem, criança, adulto, senhor, senhoras. Páginas que podem contaminar. Vírus perniciosos que podem vir e atingir a nossa alma, o nosso ânimo, o nosso vigor. E o que você faz para satisfazer a sua alegria, a sua vida? Será que é nesta fração de segundo? Charles Swindoll, presidente emérito do Seminário de Dallas, escritor e também idealizador do programa Razão para Viver, Insight for Living, ele chama a pornografia, a lascívia, o problema secreto número 1 das igrejas. E ele vai mais além, dizendo que dificilmente é necessário lembrar que pastores e até padres, eles têm uma queda não repentina. A queda, o escândalo, a vergonha, ela vem aos poucos, de uma maneira muito silenciosa, abraçando e levando ao fundo. Sem o consentimento, sem esta consciência do dano que pode provocar de maneira silenciosa, muitos invadem este campo, achando que estão à distância, achando que o virtual não vai atingir o seu mundo real. Por engano. E é aí que as pessoas acabam sendo engalfanhadas, cada vez mais atraídas. De acordo com uma organização, Concerto com os Olhos, o lucro obtido dessas indústrias de pornografia, de sites, é um lucro absurdo que consegue superar grandes marcas como Amazon, Google, Apple, Ford e tantas outras, para percebermos o poder destas indústrias. Podemos até escalonar alguns itens só para ilustrar.
12% dos sites de pornografia, lascívias, estão dentro da rede mundial de computadores. Mais de 370 milhões de sites voltados para este item de sites de conteúdo adulto. 370 milhões, não é pouca coisa. 30% das pesquisas do Google referem-se à pornografia, a imoralidades, a sexo. 35% dos downloads pornográficos. As pessoas cada vez mais querem adquirir este produto. A cada segundo, 30 mil pessoas estão acessando este conteúdo. A cada segundo, $90 são gastos em produzir este material imoral. Quase 300 sites por dia são criados com conteúdo impróprio, adulto, pornográfico. A pornografia na rede mundial de computadores chega a quase a cifra de 3 bilhões de dólares. E quando você acessa um destes sites, você está contribuindo indiretamente com $100 para aquela indústria. Agora, o que queremos destacar deste versículo 5 de Colossenses 3, que mostra a vida íntima, os pensamentos, os desejos do ser humano. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10, 11, para que não sejamos vencidos, sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Uma das razões porque a lascívia, ela seduz tanto, ela atrai tanto as pessoas, é porque as pessoas não reconhecem e não se satisfazem com a palavra de Deus, a Bíblia. Não tem amor devido a Cristo Jesus. E vão buscar este amor nestas páginas impróprias, na internet. Vão buscar satisfação, realização num mundo virtual que leva cada vez mais à desgraça e cada vez mais vai definhando a alma, corroendo por dentro, como um ferrugem corrói o aço. Falhamos porque cada vez mais somos enganados, porque pouco deleite, pouco amor temos por Cristo e na sua pessoa. O que você tem feito para despertar este amor, este desejo pela palavra de Deus, esse interesse pela pessoa de Cristo? O que você tem feito? Ou será que você é facilmente enganado, como um tolo que vai ao matadouro, conforme Provérbios no capítulo 7? Temos lutado para encontrar alegria, satisfação, realização. Aonde? Fomos criados para valorizar cada vez mais a Cristo, adorar ao Senhor de todo o coração. Mas nós temos valorizado o sexo, o luxo, o dinheiro, o poder, a avareza. Esta lista que Paulo coloca no verso 5 de Colossenses 3. Quando respeitamos a vontade de Deus, quando recebemos grandes bênçãos e alegrias do Senhor, por toda a eternidade seremos gratos. E esta alegria, esta satisfação, vamos olhar para aquilo que o mundo virtual nos oferece como lixo. Como ilustração, quero contar aquela história de quando você encontra um cachorro, um cachorrinho, roendo um osso. Se você chega para arrancar o seu osso, o bichinho vem para cima, rosnando, latindo, te mordendo, porque você tirou aquilo que ele tinha mais de valor, o osso. Porém, se você se aproximar deste cachorrinho que rói um osso velho e oferecer a ele uma carne suculenta, ele vai largar o osso imediatamente e vai saborear aquele bife, aquela carne.
É assim também com a palavra de Deus. Quando o homem encontra em Cristo Senhor Jesus a delícia da vida, o prazer, a razão de viver, ele vai largar o osso, que é os vícios que tanto atrai e tanto seduz. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, aquele, pois, que cuida ou pensa estar em pé, olhe para que não caia. Temos que ser vigilantes, temos que estar atentos às artimanhas, aos ardis de Satanás. Lucas 12, no verso 2, Jesus diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não venha a ser sabido. Claro que o Senhor Jesus, nesse contexto, está falando do seu ensino, mas podemos aplicar esta passagem também ao nosso coração. Não pense você que você tem este segredo e vai guardar para sempre. Podemos aplicar esta verdade, pois uma vez ou outra, esta verdade vai aparecer conforme 1 Timóteo 5, 24 ou 1 Coríntios 4, no verso 5. Pois o Senhor, o nosso Deus, conhece o que vai dentro do nosso coração. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 24. Ou mesmo quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi. E diz que Deus olhava e conhecia o coração. 1 Samuel 16, 7. Agora, quando nós encontramos esta satisfação, esta alegria, esta razão de viver em Cristo, largando o osso, vamos saborear a palavra de Deus. E Paulo é um exemplo. Paulo, ele mostra que a alegria, a satisfação da vida dele estava em Cristo Jesus, onde ele coloca: reputei toda a perca como escória para obter a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, lá em Filipenses. Ele era um indivíduo salvo e sabia valorizar a salvação em Cristo Jesus. E o propósito da vida dele era magnificar, glorificar a Cristo Jesus. Ele também dizia que Deus era poderoso para suprir todas as suas necessidades, em Filipenses 4, 19 e 20. Não busque no mundo do lixo dos homens, nesse clique, satisfação das suas necessidades. Há um Senhor que conhece o nosso coração, sabe o que precisamos, e Ele supre as nossas necessidades. E Paulo reconhecia este valor. Romanos 8, 28. Porque Deus estava conduzindo a vida dele de tal maneira que mesmo em cadeias, mesmo preso, mesmo longe de tudo e de todos, o Senhor supria suas necessidades, de modo que tudo cooperava para o bem daquele que ama ao Senhor. Se tem pouco desejo por Cristo, se tem pouco interesse pela palavra de Deus, precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, pois senão os desejos rivais vão triunfar e você vai naufragar. Peça a Deus que lhe dê satisfação, amor, interesse pela pessoa de Cristo e pelo ensino da sua palavra, a Bíblia. Salmo 51, 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa deve ser a nossa oração cada vez mais. Senhor, me ajude a livrar-se deste vício, livrar dos perigos que me cercam, pois eu quero te adorar, eu quero viver conforme o Senhor me criou. Que Deus nos abençoe. Amém. Continuando o nosso estudo, em Colossenses, no capítulo 13, versículo 5, e depois de nós ouvirmos mais uma brilhante exposição do nosso irmão Alberto, chamando-nos a atenção para perigos que nos espreitam na internet, em cada página, eu gostava de pegar numa frase que ele a certa altura disse, quando ele referiu-se a sites de conteúdo adulto, e fez aspas, sites de conteúdo adulto. Ora bem, eu gostava de dizer alguma coisa sobre isto, porque me parece relevante, perante o que nós vemos a nossa sociedade considerar adulto. Apetece-me dizer que, obviamente, se ser adulto é
aquilo, então obviamente eu não sou adulto. Pelo menos pela definição popular vulgarizada do termo, que é uma definição degenerada, porque não era essa a intenção original da palavra. A forma como se usa esta palavra atualmente na nossa sociedade é uma forma em que eu sou levado a pensar que, de facto, sendo assim, eu não sou adulto. Eu não visito locais para adultos, não vejo filmes para adultos, não vou a espetáculos para adultos, não navego na internet em sites para adultos, por isso eu não sou mesmo adulto. No entanto, leio livros que exigem o máximo da minha intelectualidade, uso a internet para pesquisar, para promover escritos e para pesquisar, ouvir e promover boa música, mas infelizmente não posso ser considerado adulto, pois pela definição do que adulto é na nossa sociedade atual, eu não faço as coisas de adulto, entre aspas. As Escrituras dizem assim, diz Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8, tudo o que é verdadeiro, e há tanta coisa por aquilo que nós ouvimos que as pessoas, com que as pessoas se ocupam e que é fictício, não é real. Vivem uma miragem, vivem na fantasia. Mas tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, diz a palavra de Deus, tudo o que é justo, ou seja, o que está certo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E é nisto que eu creio. Mas quem é que na nossa cultura chamará isto de coisa de adulto? Alguém vai chamar a isto coisa de adulto? Faça este quadro que está desenhado. O que é que os jovens são encorajados a pensar? Eles vão ser encorajados a pensar que ser adulto é ser pervertido, que ser adulto é agir simplesmente de forma baixa, rasca, ordinária, animalesca, depravada, repugnante. Mas ser um ser humano com uma mente elevada e que não se deixa dominar pelas paixões e a excitação de uma cultura sensual, lasciva, libertina, devassa, é ser o quê? Um não adulto? É ser uma criança, um miúdo? Nós arruinamos uma boa palavra, damos cabo dela, a palavra adulto. Houve um tempo em que ser adulto significava ser responsável, ser maduro, ser sábio. Certamente que um adulto era alguém para quem se olhava e se admirava, era uma referência. Um adulto costumava ser alguém que tinha crescido. Porém, atualmente, um adulto é uma pessoa que tem estupidamente diminuído, em vez de crescido. Tem definhado, tem mirrado, tem degenerado, tem descido ao mais baixo nível animalesco, ao nível das toupeiras e vermes. Quantos há que são tão avançados no tempo e são tão meninos? Mas alguns argumentarão que adulto é uma proteção. Significa acesso interdito a crianças. Significa que o indecente é só para adultos. O mau e o pérfido é só para pessoas de uma certa idade. A corrupção, a conspurcação, o chocante, o baixo e o nocivo é reservado aos crescidos. Por outras palavras, miúdos, quando vocês crescerem, podeis ser tão adultos, entenda-se, tão indecentes, tão imorais, tão obscenos, tão pornográficos, tão pervertidos, como nós. O que se passa com esta sociedade em que nós vivemos? Esta sociedade tem dado às crianças e aos jovens algo que os encoraja a buscar. E sabem o quê? Não o melhor, mas o pior. Tem-lhes dito que um dia também poderão ser adultos, entre aspas. Contudo, eles precisam que lhes digamos algo diferente, os nossos jovens. E o que é que precisam que lhe digamos? Precisam que nós lhe digamos não queirais ser adultos, entre aspas. Queiram ser pessoas maduras, que são os verdadeiros adultos no sentido original da palavra e no significado original da palavra. Biblicamente, ser adulto é ser maduro, é ser responsável, é ser entendido, é ser sábio. Em suma, ser adulto, biblicamente, é ser espiritual. E a Bíblia diz, e convém nós lembrarmos, irmãos, não sejais meninos no entendimento,
Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. E o apóstolo disse aos mesmos coríntios: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. É curioso que a sociedade de Corinto é a nossa sociedade atual, exatamente igual, e padecendo das mesmas necessidades, padecendo dos mesmos problemas. Ninguém se engana a si mesmo, disse o apóstolo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Por isso é que eu disse, eu não sou adulto, no conceito popular do termo. Faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. 1 Coríntios 3, versículos 18 e 19. Ser sábio. Busca a sabedoria de Deus. Ser espiritual. O adulto aprendeu, e esta é uma das características do ser adulto, o verdadeiro adulto aprendeu a ser responsável, que é o que não são os adultos, entre aspas, que nos rodeiam. Eles são irresponsáveis. E também aprendeu a perceber que as suas ações têm consequências, que é algo que os meninos adultos não têm em consideração. É que as suas ações têm consequências. São assim as crianças. Elas não pensam nas consequências. Não sejamos, diz o apóstolo em Efésios 4,14, não sejamos mais meninos inconstantes. Cuidado. Alguns correm o risco de passar diretamente da infância para a senilidade, sem passar pela fase adulta. E alguns, deixa-me dizer, já estão espiritualmente senis. Estão verdadeiramente aquilo que nós chamamos de gagás. Estes adultos, entre aspas, desenvolveram uma paixão idílica por si mesmos, que vai durar para todo sempre. Acreditam que não importa o tamanho da porcaria que façam, vai tudo acabar por dar certo, porque haverá sempre alguém que vai limpar a sujeira que eles fazem. Mas eles estão enganados. Isto não vai ser sempre assim. No fundo, nós sabemos bem, quando estamos diante de um garoto que se esqueceu de crescer. E nós temos tantos garotos, miúdos, crianças, infantis, que se esqueceram de crescer. Não queirás ser assim. Porque sendo assim, sereis aquilo a que eu poderia classificar de pavão anão sem noção. Não queiras ser um pavão anão sem noção. Não queiras ser como o bolo que não cresce, que alguns chamam-lhe o bolo solado, o bolo tipo sola, que ninguém quer. Não queiras ser isso. Deves crescer. Deus espera que tu cresças. Deus quer que tu cresças. Não queirais sempre ser egoístas, que é uma das características das crianças, só pensando em si mesmo, centrado em ti mesmo, convencido, e que até reage mal quando é contrariado. Espero que não seja o caso aqui nesta intervenção. Diz o apóstolo, no capítulo 14, versículo 20 da primeira carta aos Coríntios: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, no mal. Sim, aí, sede meninos. E adultos no entendimento, no conhecimento, na sabedoria, na espiritualidade. Para finalizar, quero dar uma palavra a alguns adultos meninos que estão na casa dos 30 e 40 anos. A grande maioria, embora já conte com mais de 3 décadas de vida, continua a morar com os pais. Tem visíveis dificuldades em criar vínculos emocionais. Cultua paixões sem nexo. Paixões por brinquedos caros, tal como os meninos. Um telemóvel de última geração, um automóvel de luxo e muitos outros brinquedos para eles. Estes são o que poderei chamar de verdadeiros buracos negros afetivos, capazes de sugar toda a reserva de tolerância, paciência e boa vontade que se pode ter com eles, só porque eles querem suprir todas as suas necessidades infinitas. Para concluir mesmo, um adulto, um verdadeiro adulto, define a sua agenda, tem propósito e sentido na vida,
vai além da teoria, é prático e funcional. Aprende fazendo, move-se por resultados e tem bons hábitos alimentares, que é o que as crianças não têm, é bons hábitos alimentares. E a pergunta que eu faço, em tom de conclusão, é esta: de que te andas tu a alimentar? De que te alimentas tu? Diz o apóstolo: com leite vos criei e não com manjar, porque não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Que Deus nos abençoe.